Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cemais.com.br/jornalismo. Hoje, a nossa bancada de entrevistadores é composta por Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado, Belisário dos Santos Júnior, advogado e presidente do Conselho da Fundação Padre Anchieta, Vera Magalhães, editora da coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo, Joaquim Falcão, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e Carlos Melo, cientista político do INSPER. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Ministro Aires Brito, é um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado pela aceitação do convite. Eu sei que a sua agenda continua complicada. Mas é uma honra estar aqui. Agradeço. Começando sem rodeios, o que é que o senhor pensa do instrumento que acabou conhecido como delação premiada? E se o senhor é favorável à adoção desse instrumento jurídico, eu pergunto se o senhor acha que no caso do chamado Petrolão, conduzido pelo juiz Sérgio Moro, esse instrumento tem sido usado corretamente. Bem, vou falar sobre o instituto jurídico, essa figura de direito chamada de delação premiada, que no fundo o nome correto é colaboração com a justiça. Eu saúdo a colaboração premiada, muito mais do que a mandioca, me permito dizer, né? No sentido de que... É uma conquista. É uma conquista. Importante. Precisamente isso. Tanto quanto o Instituto do Acordo de Leniência. Ambos são conquistas, no sentido de combater mais eficazmente a criminalidade, notadamente a corrupção. Não é? Esse ponto de fragilidade estrutural do país, talvez até o principal deles. Do ângulo do Estado, a delação premiada ou colaboração premiada é um meio de prova no curso de uma investigação criminal, tanto na fase do inquérito policial quanto na fase do processo penal já instaurado. É um mecanismo de auxiliar no desvendamento de tramas criminosas. Não é, como auxiliar, não pode roubar a cena, não, viu? É ancilar, é complementar. E do ponto de vista do indivíduo, é uma faculdade que ele tem de se beneficiar de uma reprimenda, de uma resposta penal menos severa e que apta, né, a delação a contribuir para aquele desvendamento. E tem se mostrado eficaz. Agora, há características que têm que ser preservadas. Por exemplo, a delação tem que ser espontânea, né? Tem que ser voluntária. E tem que se fazer acompanhar de elementos, né, probatórios ou indiciários robustos o suficiente para vitalizar a investigação, tornar a investigação estatal mais eficaz. No caso, só para completar a resposta, Vera, e o juiz Sérgio Moro tem se conduzido corretamente? Pelo que tenho observado, sim. Ele tem feito bom uso do Instituto. Claro que é um tema extremamente polêmico, há quem afirme o contrário. Mas pelo que eu tenho acompanhado, isentamente falando, entendo que sim. Acho que o Augusto pergunta isso, ministro, um pouco, porque a defesa tem alegado que a Justiça está abusando do instituto da prisão temporária, tanto da preventiva quanto da... enfim, para
prisão provisória, né? Tanto da temporária quanto da preventiva, para forçar que esses réus ou esses investigados da Operação Lava Jato façam a delação premiada. Já são 18 os delatores. Acho que parece que 20, né? Vai aumentando a cada dia. E eles fazem uma relação entre isso, a restrição de liberdade e o fato da pessoa virar colaboradora. O senhor acha que está tendo um abuso de prisões provisórias no país? É uma opinião muito subjetiva minha. Eu tenho acompanhado, para e passo, tenho acompanhado de perto. E eu abono à distância, claro, o posicionamento oficial, formal do juiz Sérgio Moro. A delação premiada é um mecanismo mais do direito anglo-saxão do que mesmo do direito continental a que nos filiamos. Corresponde ao que Norberto Bobbio chamava, mais ou menos, de Norberto Bobbio e um brasileiro, sergipano, Tobias Barreto, também dizia isso, sanção premial. É um prêmio que o Estado oferece para, no caso, angariar um colaborador. Por esse prêmio, o indivíduo não está obrigado a delatar, não está obrigado a colaborar. Mas tem a faculdade de fazê-lo na perspectiva de sair ganhando com isso, seja suspendendo, por exemplo, a denúncia ou acertando com um membro do Ministério Público a não formulação da denúncia, seja reduzindo a pena, e a lei diz que pode ser até a metade, né? Seja obtendo do juiz uma espécie de perdão judicial. Então, eu acho válido porque deita raízes na própria Constituição, o Instituto, na medida em que a Constituição também apostou suas melhores fichas, eu vou falar muito coloquialmente, não é, no combate eficaz à corrupção lato sensu ou à improbidade administrativa. Só para não ficar no discurso puro. No artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, está dito o seguinte, que os atos de improbidade administrativa importarão perda da função pública, olhem que respostas, né, do Estado, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, vejam que essa busca de mecanismos jurídicos, não é, auxiliares do combate mais eficiente, mais eficaz à corrupção e à improbidade administrativa, isso descansa no regaço da própria Constituição. Gandur. Ministro, a presidente Dilma Rousseff classificou hoje como golpe, assim como outros membros do partido também citaram a palavra golpe, diálogos e discussões ocorridas no fim de semana. A gente teve uma convenção do PSDB no final de semana, fazendo conjecturas sobre os desdobramentos e os próximos tempos políticos, né? Queria ouvi-lo como constitucionalista e profundo conhecedor da Constituição que o senhor é. O que é um golpe? Até onde vai a mera discussão política enfim, e debate político e começa um golpe? A presidente está certa em chamar de golpe o que se falou? Bem, eu sou um constitucionalista como teórico do direito e como profissional do direito também. E como cidadão, eu entendo que a Constituição é a nossa Bíblia jurídica, é o nosso breviário, é o nosso ponto possível de consenso. Tudo deve ser feito nos marcos da Constituição, porque a Constituição governa quem governa. Governa permanentemente quem governa transitoriamente. Plínio de Arruda Sampaio, que foi constituinte, num instante de feliz presciência, não é? De antevisão das coisas, ele foi um verdadeiro visionário. Ele disse o seguinte, no dia da promulgação da Constituição, de 5 de outubro de 1988, ele disse lapidarmente, acabamos de montar uma bomba democrática de efeito retardado. Então, 27 anos depois, nós estamos vitalizando a Constituição e descobrindo nela mecanismos de depuração dos nossos costumes.
não é, de redirecionamento das nossas instituições, no sentido positivo, afirmativo. Então, nos marcos da Constituição, tudo deve ser investigado. Ninguém está blindado contra qualquer tipo de investigação. Ainda que, para se chegar à conclusão, convenhamos, fala-se tanto de impeachment, não é? De que no curso do atual mandato, a presidente da República não está, do mandato passado, por atos cometidos no mandato passado, a presidente da República não está sujeita a impeachment. Ainda que, para chegar à conclusão, ninguém está blindado contra a investigação. Então, eu não vejo perigo de golpe se as instituições controladoras do poder, Ministério Público, a própria cidadania, não é? Considerada como instância também extra pública, estatal, de investigação, os tribunais de contas, não é? Se todas essas instituições atuarem nos limites, nos marcos da Constituição, não há que se falar de golpe. Joaquim Falcão. Ministro, boa noite. O senhor tem dito de que, tecnicamente, não estamos ainda a ponto de decidir sobre o impedimento da presidente ou não. Como se houvesse um espaço temporal. Quer dizer, agora não, mais tarde sim. O que você está esperando, ministro? Não, a minha tese jurídica é de que o desencadear do processo de impeachment, de impedimento do presidente da República, esse desencadear pressupõe a atualidade do mandato. Até porque, quando a Constituição foi redigida, não havia reeleição, o Instituto da Reeleição. O artigo 85 começa com uma redação bem didática, não é? Bem clara, dizendo que o presidente da República responde por crime de responsabilidade quem... Eu vou até ler o texto, para não falsear... para deixar claro, são crimes de responsabilidade. Os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, e especialmente contra, e vem os outros dispositivos. Não é que atentaram, é que atentem contra. A meu juízo, pressupondo, portanto, a atualidade do mandato. Se no curso do mandato... Né, e esses atos não estão evidentes ainda? Algum ato praticado por ela, né, for cometido sob, né, sob as diversas hipóteses, qualquer uma delas, de incidência do crime de responsabilidade, é evidente que ela vai se submeter ao processo. Claro que é um processo político, nós sabemos. Não é? É preciso que haja autorização da Câmara dos Deputados para a abertura do processo, 2/3 de votos dos parlamentares, dos deputados federais se fazem necessários, e o instaurado processo pelo Senado Federal, a condenação somente se dá também pelo voto de 2/3 dos membros dessa instância julgadora, que é o Senado Federal. Belisário. Ministro, boa noite. Boa noite, Belisário. Quando a Constituição fala o crime cometido no exercício do mandato, há juristas que interpretam de um jeito, juristas que interpretam do outro. O mandato é o primeiro mandato, o mandato é o segundo mandato, o mandato atual. Se a gente restringir ao mandato atual, há como que um bio de indenidade em relação aos atos cometidos ao final do último mandato? Quanto a crime de responsabilidade. Quanto a crime de responsabilidade. Eu não estou falando de crime eleitoral, não estou falando de... Não. Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Eu não intercalo os dois mandatos, eu intervalo os dois mandatos. O mandato passado já deu o que tinha de dar. E ainda penso que é do espírito da Constituição submeter a impeachment um presidente da República perante os parlamentares com eles eleitos na mesma eleição, ou seja, para o quadriênio, né, subsequente, para o que a Constituição chama de legislatura. Né? Uma legislatura tem 4 anos. Então, a presente legislatura, a meu sentir, constituída pelos membros da Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e por
convenhamos, arrastamento pelo presidente da República, essa legislatura é que vai presidir, se for o caso, o processo de impeachment. É que, em relação aos crimes de responsabilidade nos últimos meses, supondo que os haja, né? Sem tempo para que haja o devido processo e nesses tempos ainda de reeleição, né? Fica uma situação meio de vácuo, quer dizer, não há nada, né? Não, a partir da atual investidura da Presidente da República, a possibilidade de ela, Presidente da República, responder por crime de responsabilidade está chancelada pela Constituição. Eu apenas digo, crime de responsabilidade, legitimador, não é? Desencadeador eventual de um processo de impeachment e legislatura e mandato fluente, não é? São como unha e carne. Uma coisa puxa a outra. Ministro, antes da pergunta do Carlos Mello, eu queria aproveitar o tema levantado pelo Belisário para perguntar ao senhor o seguinte. O presidente Richard Nixon dos Estados Unidos, ele acabou obrigado a renunciar por um crime cometido no mandato anterior. E ele foi reeleito com uma larga vantagem sobre o concorrente. Ele cometeu crime de responsabilidade, mas o senhor não acha mais justo esse sistema americano? Olha, cada país tem o seu sistema jurídico. O nosso tem mecanismos eficazes. Por exemplo, atualmente, né, a Presidente da República está sob julgamento de contas perante o Tribunal de Contas. E isso configura crime de responsabilidade? Não, aí é que está, não configura crime de responsabilidade. Aí, pode configurar, mas não necessariamente. É um outro tipo, as instâncias não se misturam. Você pode responder ao mesmo tempo por crime comum, pode responder por improbidade administrativa, pode responder perante o Tribunal de Contas por ilegalidade de despesas ou irregularidades, não é, na realização, no cumprimento do seu cargo, no exercício do seu cargo. As instâncias não se interpenetram, não. E uma não precisa esperar pela outra. Elas funcionam autonomamente. Então, nós temos muitos mecanismos de apertar o cerco contra o administrador ímprobo, o administrador corrupto, o administrador desrespeitoso dos seus deveres para com a Constituição. O senhor acha que a presidente Dilma faz parte de alguma dessas categorias que o senhor listou? Eu acho que ela não está blindada, ela está passível de investigação por cada qual dessas instâncias. Até por cada eu não gosto, é meio antiofônico, né? Mas cada uma dessas instâncias pode ser aberta para esse tipo de apuração de desvio de conduta. Carlos Mello. Ministro, boa noite. O senhor falou em apertar o cerco, né? Então, várias instâncias, o TSE, o TCU, enfim, vários órgãos, de alguma forma, estão analisando e podem vir a processar a presidente, podem vir a questioná-lo. Agora, eu queria retirá-lo um pouco do conforto do jurista para colocar uma perspectiva política, né? Quer dizer, independente das questões jurídicas, né? O Danton, quando foi processado na Revolução Francesa, disse que o processo é político, né? Independente de qualquer questão jurídica, ele é político. Então, esse cerco que o senhor se refere, parece que ele mesmo está se fechando, ele está apertando. Quer dizer, questões políticas podem se sobrepor, inclusive aos argumentos jurídicos? Como o senhor analisa? Olha, por crime comum, o agente público é julgado por um juiz, por um tribunal, sob pautas processuais rigorosamente jurídicas, né? Nos tribunais de contas, também o direito objetivo é que preside, é que prevalece, não é, como condutor do que nós chamamos de subsunção, que é um juízo de encaixe dos fatos com suas circunstâncias e protagonizações a moldes jurídicos previamente estabelecidos. Mas quanto a crime de responsabilidade, o processo é essencialmente político. Quem julga, né, são duas instâncias políticas, né, quem julga não. Quem autoriza o processo é uma instância política,
a Câmara dos Deputados. Quem efetivamente julga é outra instância política, o Senado Federal, decidindo ambas, não é? Ou resolvendo ambas, por critérios de conveniência e de oportunidade. Claro que, no caso de julgamento do presidente da República pelo Senado, quem preside a sessão de julgamento do Senado é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas isso para que o presidente... Vamos lembrar que o julgamento do presidente Collor, no final das contas, o presidente Collor foi inocentado, quer dizer, e ainda assim foi afastado do exercício. Então, me parece, isso que eu queria lhe ouvir, que a questão jurídica, ela passa, num determinado momento do tempo político, ser questão de segunda importância até, ou não? No julgamento perante o Senado, sim. A questão jurídica não é decisiva. O Senado pode absolver por critérios outros de avaliação da conjuntura nacional, da repercussão nas instâncias políticas do país, na ordem econômica brasileira, no âmbito da reação possível da cidadania. A instância política decide por critérios políticos, está autorizada pela Constituição a fazê-lo. Agora, ministro, voltando então ao campo técnico, não sei, Carlos, se vai ser mais ou menos confortável, mas a presidente sofre ações no âmbito do TCU, como o senhor lembrou, as pedaladas fiscais e tal, e no TSE tem ações de abuso de poder, eu ia me referir ao TSE. Pois é. Isso, se a presidente fosse sua cliente como advogado, o que o senhor diria a ela como cliente? Onde ela corre mais riscos, no TCU ou no TSE? Bem, pelo andar da carruagem, a situação não está boa, não, em nenhuma das duas instâncias. Mas eu não quero avançar um juízo técnico de antecipação de resultado, absolutamente. Mas acho que, pelo que tenho acompanhado também, eu sempre coloco uma cautela nos meus juízos, nas minhas palavras. Pelo que tenho acompanhado, a situação não está boa em nenhuma das duas instâncias. Nem por isso eu estou torcendo, seja pela absolvição, seja pela condenação. Ministro, vamos detalhar um pouquinho mais essa questão do TSE. Ela responde a uma ação por supostamente ter tido parte de sua campanha financiada com dinheiro fruto de propina desse esquema da Petrobras. O delator Ricardo Pessoa deve depor no processo, Alberto Youssef já depôs no processo. Se ficar caracterizado que houve financiamento ilegal da campanha da presidente, a decisão da Justiça Eleitoral tende a ser muito rápida quando é em relação a prefeitos, governadores. O senhor acha que o TSE vai seguir essa jurisprudência? E mais, nesse caso, a jurisprudência manda que se casse a chapa inteira. O senhor acha que é essa a solução? Última resposta do primeiro bloco, ministro. Perfeito. Eu acho que haverá celeridade, porque é da natureza mesma do processo eleitoral. São mandatos que estão sendo colocados em xeque, e os mandatos são temporários, e há interessados outros, concorrentes, partidos de oposição. A Justiça Eleitoral é uma instância célere, é a mais de todas as céleres, é a mais célere de todas as instâncias judicantes brasileiras. E a segunda pergunta, Vera, foi sobre... Se caça a chapa inteira ou não? Sim. Aí seria, contamina toda a chapa inteira. Não há como separar o vice-presidente da presidente da República, porque ele, registrado com ela, se elegeu por efeito da eleição dela automaticamente. E assume quem, ministro? Bem, aí assume o presidente da Câmara dos Deputados, que fará, como se trata de dupla vacância, estamos hipotetizando apenas, não é? Que em 90 dias haverá nova eleição. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o jurista Carlos Aires Brito, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta ao vivo com o ministro Carlos Aires Brito. Ministro, se eu bem me recordo, há algum tempo o então governador do Maranhão, Jackson Lago, foi afastado do cargo por ter cometido, segundo a Justiça Eleitoral, crimes
eleitorais. Durante a campanha. Isso. E quem assumiu o cargo foi Rosiana Sarney, Isso. que tinha sido adversária dele e perdeu a eleição. Isso se aplicaria, caso isso ocorra com a presidente Dilma Rousseff, isso se aplicaria nessa hipótese? Isso beneficiaria o Aécio Neves ou é outro caso, presidente? Eu penso que é outro caso. As características não são exatamente as mesmas. Sim. Em quê? Diferem em quê? Os dois casos. Eu estava no eleitoral quando se deu a perda do mandato do Jackson Lago. Eu acho até que eu era presidente do eleitoral. Sim. E presidi. Ali houve uma impugnação, eu acho que do próprio mandato. Não vou afirmar com muita certeza, do ponto de vista técnico, mas houve uma impugnação de mandato nos 15 dias de que fala a Constituição, não é? Quando há abuso com base no parágrafo de número 10 do artigo 14, quando há corrupção, fraude ou abuso do poder econômico. Então, ali o mandato estava realmente sendo disputado pelos dois contendores. Um contendor foi que impugnou o outro, entendeu? E que me parece que não é o caso exatamente Eu não estou acompanhando, de perto tenho que confessar, lá na Justiça Eleitoral, agora. Então, pelo que tenho sentido, não é exatamente a mesma coisa, não. Não acho. Aliás, naquele período houve outras peculiaridades. 3 governadores foram cassados. Isso. Perderam os mandatos naquele período. 2 deputados federais e um senador. Então, vejam como nos marcos da Constituição, eu não estava falando nisso, essa Constituição, que eu tenho como de muito boa qualidade, é possível, sim, depurar as instituições, levando-as a cumprir suas finalidades. Ministro, por falar em depuração das instituições, o senhor presidiu o julgamento do Mensalão, como a gente viu aqui no clipe inicial, que até então tinha ali a chancela de maior caso de corrupção do Brasil. E agora a gente assiste a esse caso da Operação Lava Jato, em que os valores são muito maiores, a extensão bem maior, e a gente ainda não sabe quais são os limites. Num espaço curto de tempo, são 10 anos a separar um caso do outro. O senhor acha que não houve nenhum legado do julgamento do Mensalão, ou o fato das coisas terem começado mais ou menos simultaneamente e só se ter descoberto agora explica essa sem cerimônia em que se estava roubando ali a Petrobras? E como o senhor acha que o Supremo vai proceder num caso com tantos atores aí, tantos réus? O senhor acha que o Supremo está aparelhado para julgar? E a diferença é ainda menor, né, de tempo. Se você contar o tempo do julgamento do Mensalão para cá, do encerramento. Aí é menos ainda. Eu estava na presidência do Supremo quando decidimos todos colocar em pauta para julgamento a ação penal 470, popularmente chamada de Mensalão. E nós seguimos aquela regra basilar da Constituição, inscrita na parte introdutória do artigo 5º, cabeça dela, Constituição, cuja redação é a seguinte: todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de qualquer natureza. Os fatos, e essa é uma regra eminentemente republicana, ninguém está acima da lei. E os fatos haviam acontecido, né, ali naquele ano de 2012, nós fazíamos uma projeção no tempo. Os fatos tidos por delituosos datavam de mais de 7 anos. A denúncia recebida há mais de 4 anos. A instrução penal encerrada há mais de 1 ano. O que fizemos? Como um tribunal sério, um tribunal judiciário, decidindo-se por critérios rigorosamente de direito positivo, nós colocamos o processo em julgamento. E fizemos uma formatação, uma logística para efetivamente contar com toda a seriedade uma história processual com começo, meio e fim. E assim aconteceu. Claro que havia 40 réus no ponto de partida e, por sinal, todos bem postados nos patamares da pirâmide social, genericamente. Muitos crimes sérios e encadeados, não é? Como corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro,
administração fraudulenta de instituição financeira, peculato, lavagem de dinheiro, né? E com 600 testemunhas, 52 mil páginas, mas o Supremo se compenetrou de que tinha condições de encarar esse macro desafio, esse mega processo, e fez uma viagem de seriedade técnica, de isenção, nem praticou o chamado direito penal do inimigo, que condena por antecipação, nem incidiu também no direito penal do compadrio, que absolve por antecipação, e condenou. Mas o senhor acha, por exemplo, que um dos legados da Ação Penal 470 foi o conceito do domínio do ato de ofício, em que o agente público, mesmo não tendo participado da operacionalização, mas tendo tido conhecimento, está na cadeia de responsabilidade. O senhor acha que foi uma das fundamentações. O senhor acha que esse conceito... Mas não é um. Domínio do fato. Domínio do fato. Domínio do fato. O senhor acha que Klaus Roxin. Esse conceito pode influenciar e dar mais celeridade a um possível teoricamente, sim. Agora? Mas eu mesmo, no meu voto, não precisei da teoria do domínio do fato para... O próprio ministro Joaquim disse que não se baseou nela para pedir a condenação de ninguém. Mas o senhor considera nos fatos. O senhor considera um dos legados? Com suas circunstâncias e protagonizações. O senhor considera um dos legados do Mensalão, esse conceito? Eu acho que o grande legado do Mensalão é exatamente esse, não é? De que a lei é para todos, de que o artigo 5º da Constituição tem que ser cumprido, de que o direito penal, não é, busca a sua eficácia, assegurando, entretanto, como foi assegurado aos réus, o duplo contraditório, o contraditório argumentativo e o contraditório probatório propriamente dito. O tribunal jamais agiu como tribunal político. Belisário. E fez uma viagem sem volta, né, nesse sentido de que é possível, sim, a partir da Suprema Corte, no exercício da sua competência penal originária, encarar grandes desafios criminais. Belisário e Joaquim Processo Paulo. criminal. Só uma coisa lateral. O Klaus Roxin esteve aqui durante o processo e disse que é o autor do domínio da do fato era outra coisa. Enfim, domínio do fato. Não importa, mas ainda não fugindo do tema da corrupção, a gente abre o jornal hoje. É interessante como um teórico, às vezes, perde, não é? Perde o domínio sobre o fato, sobre a teoria. Né? A teoria dele encontra desdobramentos. Né? Mas veja, ministro, foi sancionada aqui no Brasil, depois de uma longa tramitação, foi sancionada numa época própria para grandes questões políticas, a chamada Lei de Responsabilização das Pessoas Jurídicas, né? Mais conhecida, apelida é a Lei Anticorrupção. Né? E essa lei prevê penas severíssimas que podem, contra as empresas, porque a lei é contra a empresa, a responsabilização da pessoa jurídica é só contra a empresa. Isso. Né? Não tem, nada regula a responsabilidade dos titulares das empresas, é só contra a empresa. Contra pessoas jurídicas. Contra pessoas jurídicas, exatamente. De natureza empresarial. Exatamente. E foi sancionada com grande pompa, porque, afinal de contas, era a primeira vez que sanções quase penais eram aplicadas ou poderiam ser aplicadas contra a pessoa jurídica. Mas há alguns meses atrás, quem sanciona, ou inclusive o partido de quem sanciona, começa a dizer que não era bem assim, porque as pessoas não eram responsáveis, quem era responsáveis eram as pessoas físicas, né? Então estabeleceu-se uma polêmica. Quem está errado, a lei? Ou quem, após sancionar, vira detrator da lei? No próprio capítulo da ordem econômica, no título da ordem econômica financeira, a Constituição prevê a responsabilidade das empresas e não só dos seus dirigentes. A lei veio nessa direção e veio bem, inclusive trazendo uma bela novidade, não é, que é o estímulo, todo o estímulo à implantação de um controle interno chamado de compliance, né, para que a empresa se compenetre de que só tem futuro numa democracia para valer quem pratica com honestidade as regras do jogo, né? Ou seja, num futuro não muito distante, eu espero que a gente substitua a frase de o crime não compensa por compensa ser honesto. Agora, curioso é que na Constituição brasileira existe também um sistema de controle interno, de compliance, no âmbito do próprio Tribunal de Contas, dizendo que os membros do controle interno dos três poderes, digo, no capítulo dos tribunais de contas, os membros do controle interno das unidades administrativas dos três poderes são obrigados a denunciar
aos tribunais de contas, conforme o caso, TCU na União e os TCs nas outras unidades, são obrigados a denunciar, a levar ao conhecimento das instâncias julgadoras ilegalidades e irregularidades, sob pena de crime de responsabilidade, sob pena de crime de responsabilidade do agente que deixar de colaborar. Mas eu acho que a teoria do domínio de fato está de volta aí, porque o juiz Sérgio Moro, ao justificar uma das prisões preventivas, disse, podendo implantar o compliance, não fez. Né? Então, essa é uma outra ótica, de repente, para reaplicar. Esse argumento não se encaixaria propriamente na teoria do domínio dos fatos, mas é um elemento para o convencimento dele, emitindo juízos sobre o quadro, sobre a trama que parece, não é, caracterizada sobre a trama criminosa. Ministro Joaquim Falcão. O senhor descreve o mensalão com uma tranquilidade absoluta, como se tudo tivesse sido absolutamente calmo. Qual o pior momento que o senhor teve no mensalão? A gente sabe que tem um sistema... Não foram poucos. Não foram poucos. Qual o melhor momento? Esse é um aspecto, mas deixa eu completar. Que é o seguinte, o senhor acha que a conjugação entre nós vivermos um período de plena liberdade de imprensa, de mídia, a TV Justiça e a opinião pública influenciou Mensalão e pode influenciar o Lava Jato? Olha, ali no Supremo, os respectivos ministros são pessoas adultas, experimentadas na vida, testadas no seu emocional. Minha resposta é que não influenciou. De certa forma, nós nos blindamos contra um tipo de influência forte o suficiente para nos levar, estou raciocinando ainda como se estivesse lá, nos levar a um jogo de cena, né? Nos levar à emissão de um juízo, de fazer o jogo para a plateia. Eu gosto muito da coloquialidade nessas horas. Ninguém jogou para a plateia. Não, mas não é nesse sentido. Sim. É no sentido que uma decisão de um ministro leva em consideração vários fatores. Sim. Leva em consideração a Constituição, mas a Constituição só não resolve. Eu tenho que ter valores. Eu cito doutrina, eu cito jurisprudência. Eu presto atenção ao que a opinião pública está sentindo e está pedindo? Eu diria o seguinte, a opinião pública influencia o julgador no sentido de levá-lo a uma proatividade interpretativa. Não é que ele resvale para o ativismo judicial, por influência da mídia, por exemplo. O ativismo é uma demasia, é uma usurpação de função legislativa. É colocar no sistema jurídico uma norma inexistente. O juiz tira daqui da cabeça dele e não do texto interpretado. Mas a proatividade é diferente. É um esforço que faz o intérprete para não ficar aquém do potencial normativo do texto interpretado. Então, nesses momentos de transe, não é, de expectativa social mais aguda, é evidente que o juiz é humano e ele sabe que os olhos mais acesos da própria nação estão focados sobre ele. E ele se toma naturalmente de um empenho maior, de um empenho investigativo, no plano cognitivo mesmo, de conhecimento, não é, da normatividade jurídica maior. Então, todos nós, nessas horas, nos tornamos proativos interpretativamente, no sentido de desvelar, tirar os véus, não é? De desvelar argumentativamente a norma de que nós precisamos para resolver o caso concreto. Agora, ministro, o senhor não teme que... Só para completar, antes de passar para o Carlos Mello e para o Ricardo Gandur, o senhor não respondeu a pergunta. Quais foram o melhor momento e o pior momento? Perfeito. Vamos lá. Foi o Joaquim Falcão que fez a pergunta. Houve momentos difíceis ali. O primeiro deles, quando nós começamos, no primeiro momento mesmo, a primeira sessão de julgamento. O ministro Joaquim anunciou sua metodologia de julgamento. Ele faria o seu voto em considerando 3 núcleos. Que não era o usual.
que não era usual, mas já constavam esses 3 núcleos da denúncia do Ministério Público, né? Núcleo político, núcleo financeiro e núcleo publicitário. O ministro Joaquim disse que faria o voto dele segmentadamente, núcleo por núcleo, e não linearmente, lendo 2.000 páginas de uma só vez. E o então ministro revisor, discordou, dissentiu, disse que faria sem considerar essa estrutura tripartida ou tripartite da denúncia. Então, como presidente, eu tive que resolver a questão. E eu disse o seguinte, num aparente ilogicismo, numa aparente loucura, eu disse, então, cada qual segue a sua própria metodologia. Incompatível. Pronto. Quer dizer, esse acabou sendo o pior e o melhor momento. Não, Foi mas houve difícil outro e aí momento, foi bem eu devo resolvido. confessar, houve um momento em que o ministro Joaquim, não é, no auge da sua defesa, da defesa do seu ponto de vista, não é, disse que o ministro Lewandowski estava a resvalar um pouquinho para o campo da advocacia. Chicane. E o que eu achei, e com toda a vênia do ministro Joaquim, querido amigo, eu achei injusta a acusação. E o ministro Lewandowski se levantou, ofendido, e deixou a sessão. Eu tive que, como presidente, uma coisa é conduzir o processo como relator, outra é presidir as sessões de julgamento, é outro papel, em que se busca o consenso. E, às vezes, a cordialidade é a melhor técnica, a mais refinada técnica, não é, de condução desse tipo de julgamento. Eu tive que antecipar o intervalo da sessão, fui atrás do ministro Lewandowski, conversamos sobre a atitude dele, as consequências ruins, não é, para a própria imagem, para o processo, antes de tudo, porque eu teria que designar outro revisor, e para a imagem do próprio tribunal. E o ministro Lewandowski, com toda a responsabilidade, com toda a sensibilidade, entendeu a gravidade da situação e retornou à sessão. E eu fiz, e acho que com toda a justiça, um desagravo, não é, ao ministro no plano da sua isenção. É como julgador. Aliás, eu até pessoalmente entendo que aquele contraditório argumentativo, aquele confronto de revisor e relator, muito contribuiu para legitimar o julgamento, para legitimar a decisão. Ministro, eu quero completar a roda com o Carlos Melo e Ricardo Gandor. Deixa eu mudar um pouco. Talvez tenha uma diferença em relação ao mensalão quanto à Operação Lava Jato, que é essa separação de políticos de todo o resto, né? O juiz Sérgio Moro parece ter tido um cuidado enorme em não misturar as coisas, até para manter instâncias diferentes. A minha questão é, como será o rito agora? Quer dizer, porque esses políticos todos, e tem políticos das pencas envolvidos, né? Algumas dezenas de políticos envolvidos com isso tudo, será que quando o Supremo, enfim, começar a julgá-los, eles não podem renunciar, como fez um político de Minas Gerais, no Mensalão Mineiro, renunciar ao mandato e depois voltar para a primeira instância e adquirir um outro tipo de direito, outro ritmo? Essa é uma questão. Outra questão, já aproveitando aqui, é que todas essas medidas, elas precisam levar ao aperfeiçoamento institucional, é claro, né? Quer dizer, esses julgamentos, eles ensejam possibilidade de mudança na legislação. Nós não temos visto isso necessariamente, quer dizer, uma lei das estatais, uma lei que seja mais cautelosa nesses procedimentos todos, e também no sistema político, né? E aí eu quero entrar num tema muito polêmico. O sistema político é capaz de se reformar? O sistema político é capaz de criar medidas que impeçam todos esses esquemas que, no final das contas, chegam no financiamento de campanha? Teoricamente, sim. Eu volto... Acabamos de sair de um arremedo de reforma política que, a meu ver... Eu volto a elogiar a Constituição. É o nosso maior patrimônio nacional objetivo. É essa Constituição. Na companhia dela, chegaremos sempre a um bom lugar. E eu elogio a Constituição não é gratuitamente, não.
É porque ela consagrou, antes de tudo, ou acima de tudo, a democracia de 3 vértices, não é? Artigo 3º, inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e democrática. E criou mecanismos extraordinários de qualificação institucional. Como, por exemplo, nos marcos da atual Constituição, não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, assim como não se pode impedir o judiciário de falar por último. Né? O judiciário como ponto de unidade dos outros poderes até. Né? A vida coreografa a dança da sua própria unidade e o direito também coreografa a dança da sua própria unidade. No caso, fazendo do judiciário o ponto de harmonia, o ponto de equilíbrio, um verdadeiro poder moderador no âmbito da tripartição dos poderes republicanos. Então, nos marcos da Constituição, nós já tivemos, pelo Congresso Nacional mesmo, já tivemos a lei da ficha limpa, a lei de acesso à informação, a lei de improbidade administrativa, né? A lei anticorrupção empresarial, quer dizer, leis exemplares. O nosso desafio é sair da melhor normatividade para a melhor experiência. Né? É descer da eficácia dos comandos constitucionais em tese para a efetividade desses comandos. E eu acho que nós estamos caminhando nessa direção. Uhum. Então, Ministro, eu me animo a dizer que a instância política tem, sim, condições de dar respostas saneadoras. Tem dado? Ministro. Não tem dado na devida conta, mas tem o potencial para fazê-lo. E a Constituição favorece esse tipo de postura política. Ministro, na sua opinião, a causa raiz ou uma das causas principais desses dutos de corrupção que acabam irrigando vários níveis aí de agentes públicos e privados estaria no modelo de financiamento das campanhas? Campanhas que são cada vez mais caras, megaproduções. Você foi no ponto, você foi ao ponto. Eu tenho para mim, e acho que estou bem acompanhado do modelo constitucional brasileiro, ou seja, eu extraio isso da Constituição. O financiamento empresarial de campanha tem que ser extirpado, excomungado da vida política brasileira. A Constituição, em matéria de poder econômico, ora dá as boas-vindas e, generosamente, faz bem. Por exemplo, no parágrafo único do artigo 170 está dito que qualquer pessoa pode explorar a atividade econômica, independentemente de autorização do poder público. Nós consagramos o modelo da livre iniciativa e fizemos bem, porque ser empresário é vocação. Os empresários é que entendem do riscado, eles são do ramo, eles correm riscos, são empreendedores, descobrem oportunidades de ganhos lícitos até na Conchinchina, né? Até nos cafundós do Judas. Muito bom. Mas no parágrafo 4º, no parágrafo 9º do artigo 14, a Constituição quer ver o poder econômico pelas costas. E faz muito bem, dizendo o seguinte, que a influência do poder econômico é só conferir. É um elemento de perturbação na consecução de 4 megavalores constitucionais. A probidade administrativa, a honradez para o exercício do cargo, a moralidade para o exercício do cargo, sempre considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade e a legitimidade das eleições. A Constituição não quer a influência do poder econômico, ou seja, a presença do poder econômico no processo eleitoral. O poder econômico não tem que participar do processo eleitoral, porque ele não sabe participar senão dando as cartas, né? Senão levando para a campanha eleitoral ou para um candidato ou um partido todo o seu aparato corporativo, de classe, institucional, de dinheiro, de patrimônio. A nossa estratégica medida saneadora dos costumes eleitorais é banir do processo eleitoral o poder econômico. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já com o terceiro bloco da entrevista com o jurista Carlos Aires Brito. Voltamos ao vivo com Carlos Aires Brito, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, antes que o Carlos quer esclarecer um ponto da sua resposta, a última pergunta dele, mas antes disso, eu quero que o senhor me diga o seguinte, há poucos dias, numa reunião com representantes da Igreja Católica, se não me engano,
O ex-presidente Lula reincidiu numa teoria. Ele disse que, de novo, o mensalão não existiu. Como o senhor lembrou agora, há pouco, no segundo bloco, várias pessoas foram presas, houve direito de... todos exerceram o direito de defesa. Como é que o senhor se sente, depois de tudo isso, ao ser acusado, a palavra é essa, de ter presidido uma fantasia? Bem, cada qual diz o que quer, não é? Quem quer que seja, pode dizer o que quer que seja, num regime de plenitude, de liberdade, de expressão, de pensamento, de informação. Mas o julgamento foi rigorosamente jurídico. Ninguém acusado de receber dinheiro disse que não recebeu. Ninguém. O dinheiro era entregue sofisticadamente delivery, ou seja, nas próprias residências, ou apartamentos, ou casas. Como foi ampla, foi minuciosamente? Minuciosamente, todos os fatos foram analisados. Cada ministro fez votos quilométricos de centenas de páginas. Quantas horas de debate oral, né, ali. E quando cada um dos ministros... Eu mesmo fiz isso com meus juízes auxiliares, meus assessores, quando eu fui em busca da concatenação dos fatos, da articulação dos fatos, encontrei, para conforto intelectual meu, todas as respostas de que precisava para fazer um julgamento isento, um julgamento justo. Carlos. Eu queria voltar àquela questão. Primeiro, os políticos que estão sendo investigados pelo Ministério Público serão, de fato, julgados, condenados, apenados ou vão renunciar antes de que isso ocorra? Primeiro ponto. O segundo ponto, o sistema político é capaz de se autorreformar, de fazer uma reforma política que contenha os seus privilégios? Acabamos de passar por um processo aí que foi A essa pergunta o ministro acho que respondeu. Ele disse que é capaz de se... Porque, na verdade, eu quero lhe provocar por uma questão antiga, que é a limitação que o senhor sempre coloca, que a Constituição põe a si própria, de não poder se limitar, né? Por mais contraditório que pareça, a um único assunto, que seria uma Constituinte exclusiva para o capítulo da reforma política. Mas do ponto de vista jurídico eu entendo, mas do ponto de vista político parece que a gente chega a uma... Vamos por partes, né? Primeiro, hoje, pelo direito positivo vigente, na instância parlamentar, a renúncia, quando iniciado o processo, não estanca, né? Não deflagra, não impede a continuidade do processo. Pelo contrário, o processo continua, independentemente da renúncia. Na instância judiciária, o Supremo avalia se quer permanecer com a competência para julgar ou se desloca a competência para outra instância e, geralmente, o juízo de primeiro grau. Então, vai depender da situação, de cada caso. Eu falo bem da instância política quanto à possibilidade de, sem o seu descarte, não é, sobrevir um arejamento dos costumes por leis ou até emendas à Constituição, se for o caso, porque essa Constituição também turbinou, não é, o exercício da cidadania. Proclamou em alto e bom som, na DPF 130, a plenitude da liberdade de imprensa. Não é? Temos hoje uma inclusão digital a mais planetária possível, né, e democrática. Os políticos hoje não estão... Nenhuma autoridade, melhor dizendo, está entregue a si mesma. Nenhuma autoridade. Todo mundo trabalha hoje sob intensa vigília das instituições e da cidadania. Ministro, vou pegar um gancho. Eu lembro só que esse bloco tem 15 minutos. Vou pegar um gancho nessa sua resposta para dizer que o professor Joaquim Falcão lembrou muito do televisionamento da TV Justiça no caso do Mensalão. No caso da Lava Jato, as pessoas talvez estranhem, porque o Supremo mudou a regra e agora
ações penais são julgadas nas turmas. O senhor acha que isso é um retrocesso em termos de transparência e prestação de contas à opinião? Eu confesso, Data Vênia, que Porque não também gostei. não julgam todos, né? Não gostei. Em matéria penal, certos casos, não gostei. Porque, na verdade, o que a Constituição quer para assuntos assim da competência originária do Supremo, de grande relevância, o que a Constituição quer é o emprego de 11 pares de olhos no plenário e não de 5 pares. Porque 11 pares de olhos significam 11 vocações, 11 corações também, emoções também, não é? 11 domínio técnico do tema, enfim, 11 experiências, eu resumiria com isso. E a possibilidade de um julgamento mais criterioso do ponto de vista técnico, a possibilidade é maior. E eu acho até que os réus têm a possibilidade de se defender com mais largueza, não é? Vitalizando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Acho que ele tem mais no pleno do que nas... Ministro, Joaquim Falcão e Belisário. os 11 pares de olhos Isso. é o que a Constituição Quer. quer e é um direito do cidadão, Olha aí, perfeito. não é? Perfeito. Mas não é isso que acontece. Porque quase que 90% das decisões é de um par de olho. É decisões monocráticas. Como é que o senhor vê essa deturpação? Porque, no fundo, para 90% dos que chegam lá, vão ser julgados por um só, e não por uma corte. Isso é o que se chama de jurisprudência defensiva. É porque o número de processos no Supremo Tribunal Federal, o número de ações é brutal. Né? E às vezes não. Para assegurar a sua própria funcionalidade, né, no plano racional, o Supremo, muitas vezes, não é, delega, convenhamos, a um ministro, quando o assunto é tranquilo, é pacífico, é corriqueiro, a jurisprudência é sedimentada, o Supremo possibilita a decisão monocrática, mas sujeita a recurso. Sempre sujeita a recurso. Quer dizer, repare, o site do Supremo hoje diz que esse ano já entraram 41 mil ações. Olha, você vê. E que o Supremo julgou cerca de 46 ou 47 mil ações. Ministro, é humanamente impossível que 11 pessoas tenham julgado 46 mil ações. Alguma coisa não está fechando, ministro. Eu sei, é exatamente isso, esse descompasso, não é, entre a limitabilidade física, mental de 11 ministros e esse volume avassalador de processos. Mas o Supremo tem aperfeiçoado um pouquinho esse sistema. Tem. Por exemplo, os sistemas de tecnologia de informática têm contribuído. Mas, olha, essa perplexidade dela eu dei conta numa sessão plenária presidida pelo ministro Nelson Jobim. Nelson Jobim ainda estava lá. Salvo engano, em 2007, ano em que eu, pelo meu gabinete, decidi mais de 17 mil ações, para que se tenha uma ideia. Então, eu disse numa brincadeira séria, ministro-presidente, eu rezo todas as noites por todos nós, ministros da casa, e minha reza é invariável. Senhor, não nos deixeis cair em tanta ação. Belisário e depois Gando. Na antiga várzea do futebol, hoje não há campo de várzea mais, mas na antiga várzea, a pergunta, quando termina o jogo, é quando o time da casa fizer o gol. Não é? A Câmara, na questão da maioridade penal, o presidente perdeu a votação no dia seguinte, numa questão da importância da maioridade penal, ou da idade para se atingir a imputabilidade. Mas também no financiamento da campanha política. Perdeu no Supremo Tribunal, vamos fazer uma PEC para mudar, etc. Uma nova rodada. Antigamente a gente falava que o juiz julgava, a gente cumpria, e agora o juiz julga, a gente faz o quê? O que vale, ministro? Nesses dois temas de extraordinária relevância. Primeiro, maioridade penal para mim é cláusula pétrea, não é? Não podia ser alterada. Não podia. O direito do menor é um direito individual.
Do menor, não. O direito do adolescente, o direito da criança. Criança até 12 anos, não é? Adolescente até 18 anos, quando completa 18 anos. A Constituição tratou da matéria desse direito individual em separado, não no capítulo dos direitos e garantias individuais, tratou em separado para reforçar esse direito, garantir ainda mais. É um sobredireito, o direito do indivíduo, não é? Não responder penalmente, senão depois dos 18 anos. É um sobredireito. É a mesma coisa da liberdade de imprensa. Eu tenho a liberdade de imprensa como cláusula pétrea e a matéria não está no capítulo dos direitos e garantias individuais. Nos direitos e garantias individuais, o que se tem? Liberdade de informação, liberdade de pensamento, liberdade de expressão artística, científica, intelectual e de comunicação. Esse tema foi relançado no artigo 220 pela Constituição, no capítulo da comunicação social, para turbinar esse direito, vitalizar, tonificar, reforçar. É evidente que isso é cláusula pétrea. A mesma coisa, a Constituição tratou do indivíduo criança, do indivíduo adolescente, num capítulo em apartado, para conferir uma proteção ainda muito maior. A ponto de dizer que o Estado conferirá esse tipo de proteção, disse a Constituição, literalmente, está lá no artigo 227, com absoluta prioridade. Olha que expressão radical do texto magno, com absoluta prioridade. Como é que esse direito não é pétreo? Gandur. Muito bem. Foi uma pedalada parlamentar. Gandur vai fazer a última... Foi um salto triplo carpado regimental. Ministro, Gandur, a última pergunta do... nessa linha, quer dizer, falar um pouco sobre os poderes. Queria ouvi-lo como professor aí da Constituição. A presidente, outro dia, chefe do Executivo, se pronunciou sobre os salários do Judiciário. A Suprema Corte, volta e meia, é acusada, talvez seja um termo um pouco forte, mas enfim, é acusada de legislar, atuar legislando ao que rebate que o Legislativo se omite. E, recentemente, o Congresso protagonizou esse episódio lembrado aí pelo Belisário. Queria que o senhor colocasse em perspectiva, como é que o senhor está vendo o equilíbrio entre os poderes nessa nossa jovem república? Encerrando o terceiro bloco, ministro, por favor, responda. Uma resposta o mais rápido possível. Primeiro, Como é que estão os poderes? Cada um no seu papel. Os poderes são harmônicos e independentes entre si, diz a Constituição no artigo 2º. Mas o poder moderador mesmo é o judiciário, né? É quem dá a última palavra. E tem que ser, não pode ser diferente. A Constituição empodera o judiciário, por outro lado, cria antídotos, não é? Para que o judiciário não se desmesure, não incorra em prepotência, em empáfia, em morosidade, etc. A Constituição equilibra as coisas. Agora, numa democracia, Gandur, não se espere salto quântico. Democracia é processo. É coisa que se aperfeiçoa ao longo do tempo. Quem experimenta salto quântico é o indivíduo. Convenhamos, metaforicamente, que tem um corpo e um espírito bem mais leves do que o corpo coletivo e o espírito coletivo. Nós estamos num processo de depuração dos costumes, de evolução democrática, de aperfeiçoamento das instituições, da busca de novas lideranças. E quando Shakespeare disse transformação é uma porta que se abre por dentro, porque é mais do que mudança, o indivíduo deixa de ser um indivíduo para ser outro indivíduo, muito mais qualificado, ele não falou do corpo coletivo. Então é preciso ter um pouquinho de paciência. Agora, que ninguém deserte da democracia, não é? Que parametrize o seu pensar e o seu agir pela Constituição e na Constituição se renda à força incomparável, ao mérito insubstituível da democracia. A democracia está nos levando a um aperfeiçoamento institucional. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos logo para o quarto e último bloco da entrevista com o ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito. Voltamos ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com Carlos Aires Brito. Ministro, eu só queria que o senhor esclarecesse se o senhor
sugere algum tipo de modificação na legislação que trata de crimes cometidos por menores de idade, ou o senhor acha que a legislação está boa? E depois também queria que o senhor complementasse a resposta sobre a pedalada legislativa que foi usada para que se votasse novamente a questão da maioridade penal. A Constituição diz no artigo 228, né, que os menores de 18 anos são inimputáveis, ou seja, não cometem crime, mas eles cometem ato infracional sujeito a uma legislação especial, também palavras da Constituição. Eu aperfeiçoaria essa legislação especial, atualizaria, daria até uma resposta mais rigorosa à delinquência juvenil, né, a partir do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. Agora, a pedalada, acho que houve. Quando a Constituição diz que não será, que a matéria, né, rejeitada ou tida por prejudicada não será objeto de nova discussão, se não na sessão legislativa subsequente, ou seja, se não no ano subsequente, no ano legislativo subsequente. A Constituição, aí nesse ponto, me parece que ela não foi observada no que aconteceu há poucos dias na Câmara dos Deputados. Que, na verdade, se repetiu, né, ministro? Porque já havia ocorrido em relação ao financiamento de campanha. Se repetiu. E agora, da mesma forma. O senhor disse agora há pouco que democracia é processo, com que eu concordo plenamente com o senhor. Então, parece que não precisamos de déspotas esclarecidos ou desesclarecidos que deem essas pedaladas. Perfeito, perfeito. Quando a matéria... Olha, qual foi a matéria objeto da emenda mãe, a emenda base? Né? Redução da maioridade penal para 16 anos, 16, 17. Né? Muito bem. Mas o substitutivo, menos severo, menos rígido, um pouco abrandado, foi posto em votação. Foi rejeitado. O substitutivo foi rejeitado. E a emenda mãe ficou prejudicada. A votação da emenda mãe, com todas as aglutinativas, tudo ficou prejudicado com essa votação, rejeitando a atenuação do rigor da emenda base. O tema da maioridade penal já foi votado quando da discussão e votação da emenda substitutiva. Portanto, a pedalada é inconstitucional. Sim. Ministro, o senhor acha que o Supremo, conhecendo seus antigos pares, vai se manifestar quanto a esse aspecto formal do rito que não foi obedecido? Ou o senhor acha que ele tende a entrar no mérito da constitucionalidade ou não da redução da idade penal? Vera Magalhães, é uma resposta difícil de dar. Eu não diria que o Supremo não entraria naquela, digamos, tradição. Talvez o Supremo, pela gravidade do assunto, fugisse daquela tradição de dizer isso é matéria interna corporis, a instância política, não é ela que resolva isso. Eu tendo a acreditar que se a matéria passar, não é, na segunda votação, na segunda rodada de votação na Câmara e chegar ao conhecimento do Supremo, pode sim o Supremo entender que o parágrafo 5º da Constituição foi violado. Porque aquele parágrafo 5º do artigo 60, ele homenageia o que há de mais caro a uma Constituição, a sua rigidez. A Constituição não é flexível, é rígida, ela é modificada por um processo muito mais dificultoso. O que a Constituição disse com o parágrafo 5º foi o seguinte: eu não quero me banalizar, eu não quero trivializar as minhas emendas. Eu preciso das emendas para me atualizar, mas eu não gosto tanto das minhas emendas a ponto de dar minha vida por elas. Então, eu quero sair em defesa da minha integridade, da minha rigidez. E isso foi violado com essa pedalada regimental. Belisário. Ministro, é impossível não perguntar ao senhor. Os jornais de hoje trazem um artigo dizendo que, como o ato de julgar é muito importante, os ministros do Supremo Tribunal Federal deviam ser escolhidos por votação de todos os desembargadores dos tribunais de justiça do país e escolhido entre eles, claro. O senhor que não foi escolhido, o senhor vem direto do exercício profissional da advocacia para o Supremo, o que acha disso? E segundo, ainda, será que o Supremo, no caso de uma indicação muito nefasta
e a aprovação pelo Senado de uma indicação nefasta de ministro para o Supremo Tribunal Federal poderia proceder como fez o STM quando recusou-se a dar posse ao Luiz Alves, até que outro, no caso Flávio Berrenbach, fosse indicado e nomeado? Olha, começando por essa pergunta, no plano dos fatos, né, tudo pode acontecer. Eu não arrisco nenhuma resposta assim categórica, porque tecnicamente eu não vejo como dar resposta à sua pergunta. Agora, quanto ao aperfeiçoamento do formato de indicação de um ministro do Supremo, eu manteria o atual formato, apenas substituindo, eminente amigo Joaquim Falcão, substituindo a vitaliciedade pela temporariedade. Eu instituiria um mandato com proibição de recondução. Agora, é preciso entender também o seguinte, a harmonia dos poderes não é uma bolha normativa, ela tem conteúdo e ela se manifesta na prática. Os poderes são tão independentes quanto harmônicos. A indicação de um ministro do Supremo é expressão do princípio da harmonia. Os três poderes se conjugam para aperfeiçoamento de um ato jurídico. O presidente da República indica o ministro do Supremo ao Senado. O Senado, convenhamos, para facilitar a resposta, aprova o nome, o presidente baixa o decreto, expede o decreto de nomeação e entra em cena um terceiro poder, o judiciário, para dar a posse. Ou não. Sim, aí é que vem a sua pergunta, ou não. Mas convenhamos que dê. Consumada a posse, sai de cena o princípio da harmonia dos poderes e entra em cena, sobe a ribalta, o princípio da independência dos poderes. Aí o ministro nomeado tem que ter coragem para cumprir esse dever de cortar, cesse, rente, o seu cordão umbilical com quem o nomeou. Joaquim Falcão. Alguns pensam que está avançando no Congresso uma agenda conservadora, uma agenda que retire vários avanços que a Constituição estabeleceu, como a questão da maioridade penal. E alguns têm certas dúvidas sobre a decisão da união homoafetiva aqui. Inclusive, alguns ministros acham que ela vale para determinados casos e não vale para outros casos. Para união estável, mas não para casamento. Tem agora a possibilidade de um estatuto da família. O senhor teme um avanço conservador que possa mudar essa agenda progressista que o Supremo enfatizou nesses últimos anos? Tecnicamente não, porque o Supremo, na matéria e em outras, apenas exteriorizou, explicitou a vontade normativa da Constituição. A matéria, e isso é cláusula pétrea, viu? Cláusula pétrea não é engessamento do direito, é uma garantia do avanço, então obtido na Assembleia Nacional Constituinte. Não pode voltar atrás. É uma proibição de retrocesso. O princípio do não retrocesso. É uma vedação de retrocesso, é uma garantia do avanço. E a liberdade que o indivíduo tem sexualmente, o indivíduo adulto, para fazer uso da sua sexualidade, ou não fazer uso nenhum da sua sexualidade, ou fazer uso solitário da sua sexualidade, o onanismo, por exemplo, ou fazer o uso emparceirado da sua sexualidade, pouco importa se com pessoa do mesmo sexo ou pessoa de sexo diferente, isso é um direito fundamental, é um direito individual, cláusula pétrea, e os indivíduos podem, a partir dessa sexualidade, se unir a outro do mesmo sexo, a escolha de cada indivíduo, ou não, para constituir um novo núcleo doméstico, com propósito de permanência, de troca de afetos, de solidariedade, não é? de busca da felicidade a dois. O que o Supremo disse foi que essa união estável entre pessoas do mesmo sexo é constitutiva de um núcleo doméstico, de uma entidade familiar, de uma família. Quem redigiu o acordo não fui eu, mas todos os ministros aprovaram o meu acordo. E ali está dito, para todos os fins e efeitos, em igualdade de condições com a união estável e o casamento civil dos casais heteroafetivos. Gandor. Para todos os fins e efeitos. Ministro, quando o senhor relatou a ação em 2009 que resultou no fim da lei de imprensa,
que era uma lei autoritária, que enquadrava a atividade da imprensa, a votação naquele maio de 2009 não foi por unanimidade. Não foi. Hoje, 6 anos depois, eu queria que o senhor dissesse rapidamente. Eu acho que hoje... O senhor, ficou alguma dúvida ali ou foi superado? Olha, não foi, mas o debate foi bonito, foi intenso, não é? E a maioria disse o que a Constituição disse também normativamente. Não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Não é? Quem incorrer em abuso vai responder, vai assumir as consequências dos excessos cometidos. Mas sem censura prévia. Mas sem censura prévia. A censura prévia é absolutamente proibida pela Constituição. E não só no capítulo da comunicação social. No artigo 5º, inciso 9 da Constituição, está dito o seguinte: é livre a expressão da atividade artística, científica, intelectual e de comunicação, vírgula, independentemente de censura ou licença. Quer dizer, mais claro do que isso, impossível, né? E lá no artigo 220 em diante, a Constituição reforçou esse discurso libertário, no que fez muito bem. Palavra livre, ainda temos alguns... Ministro, o senhor falou um pouco aí das diferenças do caso, mas não se deteve sobre esse caso do Petrolão. O senhor acha que já há elementos aí para dizer que estamos diante do novo maior caso de corrupção do país? E o que o senhor acha que pode ser feito para garantir que esse tipo de caso não volte a se repetir aí no futuro próximo? Queria pegar uma carona, é a última pergunta, queria pegar uma carona na pergunta feita pela Vera. E aí a pergunta é dirigida, sobretudo, ao político Aires Brito, ou ao homem que tem uma experiência política razoável. O senhor já disse das dificuldades aí que existem para a aprovação do impeachment. O senhor consegue visualizar a presidente Dilma chegando ao fim do mandato? Bem, aí é um prognóstico, não é? Ela foi eleita democraticamente, legitimamente. Eu, como cidadão, torço como cidadão para que ela leve ao final o seu mandato. Eu fiz a pergunta baseada na crise política evidente que estamos enfrentando. Eu escrevi até um artigo no Estadão, comentava com o Ricardo Gandô ainda há pouco, chamado Reinventa-te ou te devoro. Né? Era uma esperança que eu tinha de que a presidente da República saísse da inércia, do marasmo, do lugar comum, e continuo torcendo por isso. Juridicamente, entendo que, pelo menos por enquanto, não vejo motivo para agora, ela as a desinvestidura. A Vera. E esse caso que o Supremo vai julgar daqui a pouco, o senhor acha que já é um novo recorde aí em termos de corrupção no Brasil? Olha, eu fico espantado, assombrado, escandalizado, estuporado, sem exagero, com as notícias de assalto à Petrobras nos volumes, nos valores, não só anunciados pela imprensa, mas colocados preto no branco pelos delatores, pelos colaboradores. Quando o primeiro deles disse que devolveria, salvo engano, 70 milhões, eu tomei um susto. Eu digo, deve ter sido 700 mil reais. Depois eu disse para mim mesmo, não, vou mudar de óculos, porque deve ser 7 milhões. E quando eu foquei o olhar e vi que eram 70 milhões, eu digo, não é possível isso. Isso é um desplante, isso é um descalabro, isso é um assinte. Não é possível. E já temos aí... Foi ultrapassada a barreira do bilhão pela primeira vez. Isso. Em casos de corrupção. Aí, como cidadão e também como profissional do direito, eu torço muito para que esse processo, com toda a isenção, com toda a tecnicalidade, seja levado a efeito, punindo-se quem tiver de ser punido. Exemplarmente. Exemplarmente. Porque, além do mais, a Petrobras tem um capital simbólico muito caro, muito alto para o povo brasileiro. Ela é símbolo de quê? A simbologia é isso, é uma representatividade mais alta, é símbolo do orgulho nacional. E por isso eu acompanho com todo o interesse esse caso, torcendo muito para que a lei seja cumprida.
A produção me informa que há tempo para uma última Só um comentáriozinho. pergunta. Ministro, acha que última, reinventa-se ou te devolvam ou Dilma levanta-te e anda? Difícil a resposta, né? Dá no mesmo. O senhor vê um clima de crise institucional no país hoje? Caminha-se para isso? Como o senhor avalia? Olha, como eu gosto muito da Constituição e acho que ela aponta caminhos seguros, eu diria o seguinte: em certa medida nós estamos, por exemplo, esse caso da Petrobras é o fundo do poço. Para mim é o fundo do poço. Mas o fundo do poço pode ser de areia movediça e pode ser também de molas ejetoras, não é? Eu acho que a Constituição se coloca verdadeiramente como, digamos, molas ejetoras para a gente sair dessa crise. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Ricardo Gandur, do Belisário dos Santos Júnior, da Vera Magalhães, do Joaquim Falcão e do Carlos Melo. Agradeço também a participação do nosso cartunista Paulo Caruso, a você que nos acompanha até agora, e especialmente ao ministro Carlos Aires Brito. Muito obrigado pela brilhante performance aqui no programa. O senhor deu as respostas todas aí que Obrigado. deveria dar com toda a clareza. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Roda Viva.